Quero falar nessa manhã, irmãos, sobre espiritualidade. E o que é espiritualidade? Coloca aí, por favor, Gabriel. Espiritualidade. O que é espiritualidade? Então, coloca aí. Espiritualidade é um processo de aperfeiçoamento no caráter humano. É o padrão divino para o homem cristão se tornar a imagem de Jesus. Então, a espiritualidade, ser uma pessoa espiritual, é um processo. Quando é que começa a gente ser uma pessoa que está crescendo, né, espiritualmente? Quando a gente tem o nosso encontro com Jesus. Quando a gente nasce de novo, a gente começa um processo que Deus começa a aperfeiçoar o caráter de Cristo na nossa vida. É um processo de transformação, né? Aqui em Romanos 8:29, pode colocar. Pois aquele que de antemão conheceu, Deus, Ele te conheceu antes de você conhecê-lo. Amém? Quando eu conheci Jesus, eu tinha 14 anos. E eu tinha um vazio muito grande. E eu ficava procurando onde preencher o vazio. Onde eu encontro a felicidade. E numa viagem de férias, Deus usou 2 rapazes. E um deles, chamado Ronaldo, há muitos anos atrás. Aquele rapaz estava hospedado na única hospedaria da cidade, que era a casa da minha tia. E aquele rapaz evangelizou a mim e a minha irmã Alberta. E eu nunca mais fui a mesma. Eu entreguei minha vida a Jesus. E eu me lembro como hoje, era uma terça-feira, eu estava no meio da rua. E eu disse, como eu faço para Jesus mudar a minha vida? Será que Ele pode mudar mesmo? Será que eu encontro a felicidade mesmo? E eu fiz um teste. Eu disse, Jesus, se o Senhor pode mudar a minha vida, pois entre no meu coração e me mude. E no meio da rua, uma oração simples. Abri os olhos, eu estava do mesmo tamanho, com a mesma roupa. Dentro do meu coração, a minha vida mudou. E eu disse, e agora? Eu faço o quê? Ele disse, comece a ler a Bíblia. E eu comecei a ganhar o Novo Testamento, comecei a ler. E eu gastava muito tempo lendo o Novo Testamento. Depois eu ganhei a Bíblia, comecei a ler toda a Bíblia. Mas lendo o Novo Testamento, os Evangelhos, eu comecei a ter minhas experiências com Jesus. Aquele Jesus não era mais um Deus lá no céu e eu aqui na terra. Ele começou a ser um Deus de perto. Eu comecei a conhecê-lo, não de ouvir falar dele, mas lendo a Bíblia, eu tinha minhas experiências com ele. E eu comecei a ouvir a voz dele e ele começou a se revelar a mim. Olha para mim, você precisa crescer na revelação de quem é Jesus. Frequentar uma igreja é muito importante, porque tem esse momento, essa atmosfera. Quem foi tocado pelo Senhor aqui? Eu estava ali chorando. Digo, eu não posso nem chorar muito, meu Deus, para não borrar minha maquiagem. Mas sabe, irmãos, é muito gostoso a atmosfera do culto, de ouvir a palavra de Deus. Mas quando você está no seu lugar a sós, que você pega a Bíblia e você diz, Jesus, se revele a mim. Eu quero conhecer quem Tu és. Eu quero conhecer o Deus que está escondido nessas letras. É diferente. Quantas vezes lendo a Bíblia eu comecei a chorar, eu tinha que tirar um pouco, senão eu ia rasgar as páginas da minha Bíblia. Conhecendo Jesus, não porque alguém falou dele, mas porque eu e ele estávamos ali. Até hoje é assim. Eu quero te falar, tenha suas experiências. Todo dia pegue sua Bíblia. Se você nunca leu o Novo Testamento, começa lendo Mateus, lê os Evangelhos, porque aqui você vai conhecer quem é Jesus. Depois você vai para Atos, e aí você começa a ver o Espírito Santo agindo, revelando Jesus. E os discípulos de Jesus, revelando Jesus, através das cartas. Sabe, irmãos, como é precioso esse livro. Esse livro não é um livro comum, ele veio do céu. Quem está aqui, diga amém. Esse livro tentaram destruir, queimar, rasgar, anular.
E Deus tem conservado. E a Bíblia chegou até nós, amém, irmãos? Precisamos valorizar esse livro. Sabe como se valoriza a Bíblia? Lendo. Deus, quem és? Me revele. Mude minha vida. Quantos homens de Deus foram transformados lendo a Bíblia? Abrindo assim, ó. Até assim, ó. Quantas vezes Deus falou comigo? Eu abri na Bíblia aleatoriamente. Alguém já ouviu Deus falar? Jesus, quantas vezes? Mas eu procuro sempre ler todos os livros, um após um. Terminei, recomecei de novo. Porque eu li de um homem que ele leu 200 vezes a Bíblia toda. Não sei quantas vezes tu já leu a Bíblia toda. Mas começa lendo o Novo Testamento. E você vai ver as mudanças. Nós temos um alvo, ser semelhante a Jesus. Como vamos nos tornar semelhante a quem a gente não conhece? Como você vai se parecer com uma pessoa que você só diz tchau para ele? Você não gasta tempo de oração. Você não fica sós com ele. Como você vai conhecer essa pessoa se você é muito raso? Se você não convive, se você não gasta tempo, não acorda cedinho para ter seu tempo exclusivo com ele. Tu já se acorda atrasado. E quando tu vai dormir já está arrasado. Nunca tem tempo para pegar a Bíblia e dizer: Jesus, mude minha vida. Eu preciso me tornar parecido contigo. Porque ele te conheceu de antemão. Ele também te predestinou para que eu e você fôssemos conformes à imagem de seu filho. Existe um propósito na minha existência e na sua existência. A gente conhecer Jesus. E a vida eterna é esta. O que é a vida eterna? João 17:3 diz: e a vida eterna é essa. Sacude o seu irmão, diga: olha, meu irmão, e a vida eterna é essa. Não deixa ele dormir, não. Sacode ele. E a vida eterna é essa. Gente, o que é ter a vida eterna? É conhecer Jesus. E a vida eterna começa hoje. Quem entregou a vida a Jesus, a tua vida eterna começou. E o que é isso? A vida eterna é essa: que te conheçamos, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17, versículo 3. O que é a vida eterna? A vida eterna é um relacionamento diário de conhecer Jesus. Quem está aqui? Eu e você, por mais que a gente leia a Bíblia, tem hora que eu digo: meu Deus, eu não vi esse versículo. Não é assim? Às vezes Marco está pregando, outra pessoa está pregando, eu digo: eu já li tanto isso, eu não tinha percebido isso. Porque a Bíblia, ela é inesgotável. A sabedoria de Deus, a revelação. Tem pessoas que falam de Jesus, das suas experiências, que você diz: meu Deus, eu também preciso disso. Já ouviram isso? Por isso que é uma aventura incrível. Você andar com Deus, você amá-lo e dizer: Deus, eu quero crescer nesse meu relacionamento. Quem tu és? Quem tu és? Quero te conhecer. Espiritualidade tem a ver com isso. Com o crescimento do conhecimento de quem é Jesus. E ser transformado. Porque a gente se torna parecido com o que a gente convive. Então não tem como você ser carnal se você conviver com Jesus. Não tem como você permanecer com a mesma ruindade se você continuar assim. Tu estás convivendo muito pouco. Porque o sinal de que a gente convive com Jesus são mudanças reais no nosso comportamento. Quem está aqui? Eu nunca vi falar que o crente ande com Jesus, tenha intimidade com Ele e só vive na carne. Reações terríveis, vingativo. Não perdoa. Ah, você não anda você anda com Genésio. Mas com Jesus não. Porque conviver com Jesus é poderoso. É poderoso. A gente consegue perdoar até inimigo. Eu me lembro de uma irmã, Dona Leide. O Marcos estava falando para o esposo dela. Aquela mulher, quando se converteu, alguém tinha matado o filho dela. E ela entregou a vida a Jesus. Ela dizia: eu perdoo aquele assassino. Eu perdoo. Só Jesus pode fazer algo assim. Você perdoar alguém que matou teu filho. Só Jesus.
e a pessoa precisa estar muito perto dele, porque a nossa natureza, ela não presta para nada. Não espere bem nenhum de você. A Bíblia diz que a carne não presta, Jesus disse. A carne para nada presta. Presta para uma coisa: para ser crucificada, para ser renunciada. Você precisa renunciar você mesmo, crucificar. Quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo. Todo dia, morra. Vem me conhecer. Sabe, irmãos, a gente tem leveza em renunciar, tem leveza em perdoar, porque não vem de nós. É fruto de intimidade com Deus, perdoar pessoas. Quando eu fico perto de Jesus, Ele me enche com o amor dEle, que eu sou capaz de liberar perdão, de amar inimigo, de não desejar o mal para ninguém, é desejar o bem. Sabe aquelas pessoas melindrosas? Tu não pode falar nada, que a pessoa já se fecha. Você precisa andar mais pertinho de Jesus. Tu vai deixar de ser melindrosa. Tu vai deixar de ser melindroso. Sabe por quê? Quando a gente anda com Jesus, a gente perdoa aquela pessoa que nos ofendeu 70 vezes 7 por dia. É o poder de andar com Jesus. Então, analise como está o seu relacionamento com Jesus. Estou falando de espiritualidade. Ser espiritual é andar com Jesus. É crucificar nossas vontades, dizer sim, eu vou te obedecer. Como você mede a espiritualidade de uma pessoa? Como você mede, irmãos? Como é que você julga que uma pessoa é espiritual? Fulano é espiritual. Uau! A gente conhece o nível da espiritualidade de uma pessoa observando, irmãos. Em primeiro lugar, com quem ela se compara. Quem é o exemplo para essa pessoa? Ela está colocando quem como inspiração de espiritualidade para ela? Tem gente que está num nível tão raso da espiritualidade, que quando essa pessoa é corrigida, ela diz: mas olha, não sou eu não que erra assim, fulano é pior do que eu. Aí eu pergunto: e tu está se medindo por fulano? O teu nível de espiritualidade é fulano. Não, se a senhora acha que eu sou grosso, grosso é fulano. Meu irmão, tu está observando quem para tu imitar? Então tem pessoas que elas não mudam porque elas se medem de acordo, sabe? Elas olham para uma pessoa mais carnal do que elas e dizem: oxe, tu é bom, pior é fulano. Eu faltei os cultos, faz um mês que eu não venho para a igreja, e fulano que faz 2 meses. Querendo disfarçar o nível raso da espiritualidade. A gente precisa saber, observar quem é nosso modelo. Se você quer crescer, imite gente que está em um nível alto de compromisso com Deus. Quando você olhar para você, sempre observe: meu Deus, eu quero crescer como fulana. Que mulher fiel. Meu Deus, eu quero ser uma mãe exemplar. Olha a fulana como ela é dedicada. Senhor, mude minha vida, eu preciso melhorar. Vocês estão entendendo? Sempre olhe para uma pessoa melhor do que você, ao invés de se comparar com gente que não tem compromisso com Deus, que está raso. Pare com isso. Coloque seus olhos em pessoas que te inspirem a mudança. Quem concorda comigo, diga amém. Por isso que tem gente que não sai do lugar, porque se acomoda, só se comparando com quem é pior. Nós temos que olhar e nos inspirar em pessoas que estão crescendo e rompendo, e dizer: Deus, eu quero imitar. Por isso que você vai encontrar na Bíblia muitos exemplos. Hebreus capítulo 11 está lá escrito, para que a gente possa imitar a fé que essas pessoas tiveram, a fidelidade, a perseverança em continuar crendo no milagre, mesmo que não aconteceu, eles morreram crendo. Nunca se desviaram. Está lá escrito Hebreus 11 para você ler e imitar pessoas que o mundo não foi digno delas.
Imite pessoas que viveram para agradar o Senhor. Às vezes nós medimos a espiritualidade de uma pessoa pelo número de seguidores que ela tem. Uau, fulano é muito espiritual. Pelo número de seguidores que ela tem na internet. A gente nem conhece a pessoa. Nem sabemos o nível que ela tem de compromisso com Deus. Mas porque ela tem muita gente seguindo ela. A gente não sabe se ela tem compromisso com a igreja local, se ela presta contas da vida dela para uma liderança, se ela é submissa ao seu cônjuge, se essa pessoa aceita correção, se ela cuida bem dos filhos, do marido, da casa, se ela é submissa aos pais quando é solteira. Mas uau, é muito espiritual. Olha quantos seguidores. Às vezes nós medimos a espiritualidade de uma pessoa pelo número de células que ela multiplicou, se o setor está muito grande, se tem muitos discípulos. Tu sabe que tem gente que gosta de liderar, mas não gosta de ser liderado. Gosta de discipular, mas dá um trabalho para ser discipulado. Que espiritualidade é essa? E a gente muitas vezes é uma capa, é uma aparência. Sabia? Aparentamos espiritualidade, mas quando Deus olha para a realidade, somos uma decepção. Dê uma sacudida no seu irmão. Diga assim: meu irmão, eu sei que você é um exemplo. Eu sei que você é um exemplo de discípulo que faz questão de ser discipulado. Tem gente que não quer, se acha muito bom. O discipulador fica sempre tentando falar, ligando, dá trabalho que só para discipular. Mas olha, se você não é um bom discípulo, você não é aprovado. Você não é aprovado. Primeiro somos bons discípulos. E aí o Senhor nos libera para discipular pessoas. Vocês estão entendendo, irmãos? Uma pessoa que faz questão pode me corrigir. Teve uma pessoa que disse: olha, pode me corrigir. Aí eu fui corrigir. Se revoltou. Eu digo: gente, ele não me disse. Pode me corrigir, pastora. Estou disposta. Aí eu: irmã. Mas ficou zangada. Digo: oh, meu Deus. Então a gente precisa querer. E na hora do vamos ver, aceitar as correções. Não é? Então nós temos que ter esse cuidado. O nosso comportamento fala. Diga assim comigo: o meu comportamento fala. Então o nosso comportamento fala, mostra o nível da nossa espiritualidade. Então nós não podemos só, por isso que a gente não coloca pessoas para ser supervisor, porque eles multiplicaram 3 células, 4 células. Não, não é por número de célula. É se a pessoa está sendo aprovada como discípulo, no caráter, como marido, como bom filho, se é obediente, se é uma pessoa fiel a Deus. Está entendendo? A pessoa pode ter 300 células. Não significa muita coisa. Quero saber, você está sendo aprovado? Você está sendo aprovado como filho, como marido, como esposa? Você está imitando Jesus? Você está entendendo aqui, irmãos? Quem está aqui, diga amém. Então, espiritualidade. Então, como você mede a espiritualidade de uma pessoa? Primeira coisa, para eu e você medir a espiritualidade de uma pessoa, a espiritualidade se mede pelo caráter de Cristo em nós. O quanto de Cristo aquela pessoa tem na hora da crise, na hora que alguém machuca ela, como ela reage, vai mostrar um nível de espiritualidade. Ou de carnalidade. Ou de carnalidade. Então, a espiritualidade se mede pelo tanto que a gente tem de Cristo dentro de nós. E sabe o que vai fazer você ter Cristo dentro de você? É relacionar-se com Ele. Primeiro é entregar a vida a Jesus. Senhor, mude minha vida. Espírito Santo, venha morar no meu coração. É pedir para Ele mudar a sua vida. Mas em segundo lugar, é convivendo com Ele. Observando suas posturas. Quando você erra, rapidinho você se humilha, rapidinho você pede perdão. Mas foi ele, pastora, foi ela que me distratou. Não importa. Jesus disse que eu preciso ter esse coração perdoador. Oh, Jesus, glória por essa chuva.
Que a gente tenha essa chuva do Espírito na nossa vida, amém, irmãos? Essas águas venham lavar o nosso coração e a gente possa ser apaixonado por Jesus e crescer em espiritualidade. Uma pessoa que convive com Jesus é fácil de lidar. Eu conheço quem é espiritual quando eu corrijo essa pessoa. E tem gente, irmãos, que é tão quebrantado que me constrange. E eu digo, meu Deus, como essa pessoa se parece com Jesus. O nível de espiritualidade é medido, sabe, com o tanto que você aceita correção. Porque quem convive com Jesus não é rancoroso. Olha para mim. Quem convive com Jesus não é rancoroso. Fale comigo. Quem convive com Jesus não é rancoroso. Se você é rancoroso, você precisa ficar pertinho de Jesus. Ele vai limpar o seu coração. Ele vai te transformar. Você vai ser um homem perdoador. Uma mulher perdoadora. Uma pessoa que convive com Jesus, guarda o coração. Não aceita impureza. Não aceita mágoa. Não aceita inveja, não aceita ciúme, não aceita contenda, intriga. Não. Ela guarda o coração. Uma pessoa que convive com Jesus não é falsa. Eita, Jesus. Se alguém está falando por trás, tu precisa conviver mais com Jesus. Porque a Bíblia diz que Deus abomina quem fica falando mal dos outros pelas costas. Uma pessoa que convive com Jesus não gosta de falar de ninguém pelas costas. Pelo contrário, procura a pessoa e fala com ela. Entenderam isso, irmãos? Uma pessoa que convive com Jesus é transparente, é verdadeira. Gosta de consertar situações. Irmãos, a nossa espiritualidade, ela é medida. E ela aparece, se reflete como fruto da nossa convivência com Jesus. Se você conviver com Jesus, as suas reações vão mudar. Quem está aqui, diga amém. Quem convive com Jesus, as suas reações vão mudar. As suas ações vão mudar. Seus sentimentos vão mudar. Porque Ele é poderoso para te transformar. Quem convive com Jesus. A espiritualidade, ela é alicerçada. Ela tem um alicerce pelo Espírito de Deus. Quanto mais você busca, mais você depende dEle. Deus, sem a sua presença, nada eu posso fazer. Me ajude que eu não consigo em mim mesma. Me ajude a perdoar. Me ajude a amar. Me ajude a ir atrás. Me ajude, Senhor, a fazer as pazes. Me ajude a conversar. Me ajude, Jesus, a liberar essa pessoa. Há uma dependência no Senhor. E aparecem os frutos. Olha o primeiro fruto. Eu quero que você se analise. Quanto de alegria você tem na adversidade? Eu me lembro, a minha sobrinha faleceu, ela tinha 15 anos. E eu e Marcos fomos lá em Belo Horizonte, veio a minha irmã. Só tinha 2 filhos e a filha dela, 15 anos, não tinha nada. Teve um desmaio na escola, 30 dias, morreu. E nós fomos consolá-la. Ela que nos consolou. Fiquei perplexa. E eu ficava me colocando no lugar dela. Meu Deus, qual seria a minha reação? Porque ela tinha 2 filhos, uma mocinha e um rapaz. E a filha morreu. Quando eu cheguei lá, ela não estava revoltada contra Deus. Ela não estava dizendo, quem você é, Deus? Por que você fez isso comigo? Não. Ela disse, olha, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Falar é uma coisa, mas na hora da adversidade, como você reage? Como você reage com as suas dívidas? Como você reage quando você está em crise com você mesmo? O que é que sai da sua boca? É murmuração?
Ou você se prostra e você diz: Deus, eu confio em Ti nessa situação. Eu não sei como sair disso, me ajude. Tu és o meu Deus. A espiritualidade, ela se mostra, o nível de espiritualidade nessas horas. Como você reage na adversidade. Você canta. Marcos estava cantando uma canção aqui. Ainda que a figueira não floresça. Ainda que a figueira não floresça. Isso aí são versículos de Abacuque, capítulo 3. O profeta estava lá, passando um momento difícil. E ele diz: Deus, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vide. E ele começa a falar de situações difíceis. Todavia me alegrarei. Tu és o Deus da minha salvação. Mesmo que as respostas não venham, mesmo que meu desejo não seja cumprido, eu não vou blasfemar contra Ti, eu não vou abandonar minha fé, eu não vou ser uma pessoa incrédula, eu não vou ser uma pessoa sarcástica, eu não vou ser uma pessoa que vai esfriar. Não, o Senhor sabe o melhor para a minha vida. Ai, irmãos, hora de adversidade mostra o nível da nossa espiritualidade. Como você reage quando está zangado em casa. O que é que você fala quando você está irado? Vai mostrar o nível da tua espiritualidade. Se sai palavrão, se sai palavras desonrosas. Está mostrando o que é que tem no teu coração. A boca fala do que o coração está cheio. Como você reage com seus pais, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, vai mostrar o nível da tua espiritualidade quando você se zanga. Quem está entendendo aqui? Porque você continua sendo crente. Quando a gente se zanga, a gente continua sendo filho de Deus. Está lembrado, meu irmão? E somos testados nas nossas crises para mostrar o nível da nossa espiritualidade. Ao invés de murmurar, você louva nos tempos difíceis. Eu me lembro, irmãos, eu e Marcos estávamos falidos, ninguém sabia, só eu e ele. Nós fomos morar na casa do meu sogro, a minha sogra tinha falecido, Semília me tinha ido embora para Belo Horizonte fazer um curso. Meu sogro estava sozinho, meio deprimido, e a gente precisava morar lá com ele. Mas ele nem sabia que era uma resposta de oração para nós, que a gente estava falido. E Deus falava comigo: você precisa ir para a casa dele. Mas Deus, são 10 anos e meio de casados. Nunca a gente morou de favor na casa de ninguém. Mas você precisa ir. Vá. E aí a gente foi. Moramos na casa do meu sogro 9 meses. Todos os dias. Eu disse à menina que trabalhava lá: olha, não vou lhe dar trabalho. Não se preocupe, vou lavar as roupas que são nossas. Era eu, Marcos e Adriel. A Abby não tinha nascido. E eu disse a ela: mas olha, não se preocupe, eu vou lavar e passar minhas roupas. Continue fazendo a comidinha como você sempre fez. Tome conta da casa, das coisas do seu Manuel. E eu orava todos os dias. E eu percebia como se fosse demônios me oprimindo, dizendo: nunca mais tu vai ter tua casa própria. Olha a falência que tu estás. Vai ficar o resto da tua vida aqui. E eu dizia: Senhor, olha o que está na minha mente. Olha, Senhor, o pensamento que está vindo. O inimigo dizendo que nunca mais vamos ter a nossa casa. Senhor, mas eu quero dizer que eu te adoro. Com casa ou sem casa, tu és o meu Deus. Irmãos, em 6 meses, a gente falido, Deus nos deu a nossa casa própria. Milagres. Foi algo sobrenatural. 3 meses foi Marco limpando o quintal lá do seu Manuel. Era tanta árvore nesse mundo. Era mais de 30, né, Marcos? Depois foram 6 meses a construção da nossa casa. Que é a casa que a gente mora hoje. E a gente agora está pedindo a Deus: me dê um terreno novo. Não quero mais morar ali, Senhor. Eu quero agora... que a gente mora nos fundos, não tem garagem. Nosso carro fica lá fora. Marcos disse: eu não quero mais morar aqui, Cristiane. E nós estamos: Deus, me dê meu terreno, que nós vamos construir a nossa casa nova. Ore por nós sobre isso. Mas que teste. Como o Marcos contou, a gente ia para o supermercado, irmãos. Era tudo contadinho. Antes de ir para a casa do meu sogro, era tudo contadinho. Aí fomos para a nossa casa própria. Deus fez um milagre. Mas ainda era tudo contadinho. 1 ano depois, aí começamos o CCA. E eu engravidei. E eu dizia: meu Deus, como é que tu vai fazer? Eu estava mais ou menos com 7 meses, perto de 7 meses. Eu me lembro como hoje. Marcos fez uma prova da Universidade Federal. Não tinha estudado. E um irmão da igreja disse: pastor, vai ter um concurso. Quer fazer? Marcos, vou.
ele não sabia que eu estava grávida, nem eu. Porque, né, a gente não estava planejando. E aí, Marco fez a seleção, eu descobri que estava grávida. Marco, meu Deus, eu tenho que passar de todo jeito. Meu Deus, tem que passar. A gente não tinha sustento. Gente, só tinha 6 vagas. E aí, eu lá, orando, estava sentada na mesa, com a barriga desse tamanho. Aí Marco disse, Cristiane, não passei. Eu digo, o quê? Eu passei em 7º lugar, só tem 6 vagas. Eu digo, o quê? Tu tá passado, Deus vai tirar alguém. Tu vai entrar nessa 6ª vaga. Acho que um dia ou 2, a moça do 1º lugar, foi do 2º lugar. Ela passou no concurso melhor e Marcos foi chamado. Só tinha 6 vagas. Era no estado todo, não era, Marcos? Aqui em Pernambuco, não era? Era no estado todo e Deus colocou ele na universidade. E ali Deus foi abrindo porta do nosso sustento. Mas que prova! E eu, todavia, me alegrarei. Era chorando, eu dizendo, obrigada, Jesus. Eu me lembro, depois de 2 anos, a gente fez a nossa primeira feira. Eu fiquei como quem sonha. 2 anos sem fazer feira, porque era tudo na calculadora. Mas ao invés de eu murmurar, eu disse, Deus, o Senhor é tão bom. Nada tem nos faltado. Até a unha. Toda semana eu fazia minha unha, que Deus me dava o dinheirinho para fazer. Deus, o Senhor se preocupa até com minhas unhas. Deus, o Senhor é tão bom. E Deus cuidou de nós. Nesse momento, porque momento de sofrimento, de adversidade, a nossa espiritualidade está sendo testada e mostrada. Como a gente reage. Então tenha cuidado, quem é seu referencial? Quem é seu modelo? Você precisa estar imitando pessoas que têm compromisso com Deus e com a palavra dEle, que andam em obediência, que prestam contas da sua vida. Pessoas que têm uma igreja, que têm uma liderança. A espiritualidade não deve ser produzida pelo marketing. Uau, meus seguidores. Nem pela riqueza, mas a espiritualidade deve ser medida por tanto de compromisso com Deus e pela presença de Deus que aquela pessoa tem. O quanto de caráter ela tem no trabalho dela. O que é que os pais dela dizem sobre essa pessoa? Seus pais lhe elogiam? Seu esposo lhe elogia? Sua esposa lhe elogia? Seus filhos lhe elogiam? Você elogia seus filhos? Se não tiver, você está sendo reprovado na sua espiritualidade. Porque se você ficar íntimo do Senhor, vai haver mudança. Vai haver mudança tão notória que é impossível seu esposo não reconhecer, que é impossível seus filhos não perceber a mudança. Então a espiritualidade, ela é medida pela presença de Deus que a gente carrega. E essa presença traz mudança no nosso comportamento, no nosso coração, no nosso caráter. Amém, irmãos? E para terminar, eu quero falar de algumas mães que mudaram. Eu estava olhando esse livro aqui, ó. Mães que mudaram o mundo. Eu não podia escolher muitas, mas eu coloquei aqui 2 mães. E eu vou falar sobre elas bem rapidinho. A primeira mãe que eu quero falar aí, uma mulher muito espiritual, foi Susana. Coloque aí, por favor. É Annesley Wesley, né, Marcos? Quem é essa mulher? Ela nasceu em 1669, faleceu em 1742. Ela foi a mãe de John e de Charles Wesley. Uma mãe que influenciou o mundo através desses 2 homens, 2 filhos. Essa mulher teve 15 filhos. Só 9 sobreviveram. Fiquei muito impressionada com a história dela. Nessas folhinhas aqui desse livro. São mães que mudaram a história do mundo, mas é bem resumida, é uma página. Ela criou esses filhos, ela era uma mulher muito disciplinada. Ela orava 1 hora por dia pelos filhos dela. Toda semana, ela separava 1 hora por semana para estar particularmente com cada filho. Ela tinha 9 vivos. Então, ela ficava, quero falar com você, de 2 da tarde a 3 é você. Das 3 às 4 é você, das 4 às 5 é você. E ela tinha tempo com seus filhos individualmente. Para ensinar a palavra, para conversar sobre os erros,
para ensinar os princípios de Deus. Essa mulher era tão disciplinada que os meninos, quando viu, ela se ajoelhava e quando ela cobria a cabeça, ninguém perturbasse, que ela estava no tempo a sós. Todos os dias, eles sabiam onde ela estava e o horário do devocional dela. E eles viam ela fazendo devocional. Todos os dias, era sagrado para ela. Orar pelos filhos, 1 hora. Era sagrado para ela estar com eles, tendo tempo com eles, discipulando eles. Essa mulher foi a professora dos filhos. Durante 6 horas por dia, ensinava literatura, música, matemática, ciência, latim, grego e teologia. O marido dela viajava muito, nunca estava em casa. E ela teve que criar seus 9 filhos praticamente sozinha. Mas quando ela era criança, ela orava assim: Deus, use a minha vida. Deus, eu quero ser um instrumento. Ela dizia assim: olha, acenda uma luz na Inglaterra através de mim. E que essa luz se espalhe por todo o mundo. Deus respondeu a essa oração, mas não da forma que ela imaginava. Deus a chamou para servir como mãe. E seria de John Wesley e de Charles Wesley. 2 avivalistas que mudaram a história da Inglaterra e do mundo, irmãos. Até hoje. Uma mulher que orava. E aí diz, foi que ela mais influenciou seus filhos. Ela os ensinou esses meninos a orar. Ai, irmãos, não tem como seus filhos apaixonarem-se por Jesus se você nunca vem para os cultos. Não tem como seus filhos amarem Jesus se eles nunca vêem você lendo a Bíblia. Eles nunca vêem você orando. E eles são observadores, nossos filhos são observadores. Marcos, ele só é hoje um homem de Deus e um pastor por causa da mãe dele. O pai dele, ele estava na igreja, a mãe casou. Quando ele casou com ela, ele disse: nunca mais vou para a igreja. E ela ia para a igreja com os 2 filhos e criou eles sozinhos. Mas ela disse: eu vou criar meus filhos para a glória de Deus. Não foi fácil para ela. Marcos me dizia, ela ia para retiro sozinha, para vigília sozinha, botava o menino lá, mas nunca deixou de ser mulher de Deus, porque o marido não queria. Vocês estão entendendo, irmãs? Ela criou esses 2 meninos só. Foi fácil, foi nada. Mas olha o fruto. Olha o fruto. E vocês são frutos também da nossa oração e da nossa vida com Deus. Nenhum de vocês está aqui por acaso. Um dia eu estava orando e chorando. E Deus disse: filha, você vai ver o fruto do seu amor e dedicação. Eu vou te dar famílias inteiras. Vocês são fruto. Foi Deus que trouxe você. Foi Deus que te escolheu para ser membro dessa igreja. Mas eu sei, na vida de Marcos, foi a mãe dele que pagou o preço. Sabe? E John Wesley, meu Deus, que avivalista. O irmão dele, Charles, ele compôs mais de 9.000 hinos. Uma mulher que se dedicou a sua vida a fazer diferença na vida dos seus filhos. E a outra mulher, que eu vou encerrar com ela, é Mônica. É porque tinha Maria, mas eu prego em outro momento aqui na igreja. Eu preguei ontem nas mulheres, foi muito rápido. Mas em outro momento eu prego aqui sobre Maria. Eu preguei ontem. Gente, ontem foi lindíssima aqui o culto Mulheres Plenas. Quando for o culto de mulheres, olha, faz de tudo, mas não perde. E nós vamos ter nossa conferência, dia 16. A pastora Andréa, a esposa do pastor Eibe, vai estar aqui conosco. Eu sei que vai ser incrível. Já chame suas amigas. Depois do encontro com Deus, nós vamos começar a divulgação da nossa conferência de mulheres, sabe? Mas você esteja buscando, se junte a nós para a gente crescer juntas como mulheres segundo o coração de Deus, amém? Tu nunca fica em casa, é reunião de mulheres, traz umas 10 amigas. E essa mulher que fez diferença, o nome dela é Mônica. Quem foi Mônica? Mãe de Santo Agostinho. Esse homem, Agostinho, ele é muito famoso, irmãos. Ele nasceu no ano 300 e alguma coisa. Ele ficou até 354, se eu não me engano, vivo. E essa mulher, ela orou tanto e jejuou pelo seu filho.
ele se desviou, ele foi criado na igreja, mas ele se desviou. E o que ele diz? Ele escreveu um livro chamado As Confissões de Agostinho. E o outro livro é Cidade de Deus, né, Marcos? E ele escreveu esse livro e ele honra muito a mãe dele. Depois que, sabe, ele foi como um apóstolo Paulo, esse homem. Profundo nas escrituras. E ele, antes de se converter, ele foi muito rebelde. Mas a mãe dele sempre estava ali, orando. Ele via a mãe dele se ajoelhando. E marcou muito a vida dele. Ele fala assim, que a paixão da mãe dele e o desejo, né, de vê-lo transformado foi o que incomodava o coração dele. Né? Mônica, naquela época, ela foi doada para um casamento com um homem chamado Patrício. E esse homem era terrível. Ele era um homem violento, era um adúltero, prostituto, imoral. Ele não era cristão e ela pagou o preço. E ela resolveu não bater boca com ele. E ela disse, você é a mulher que está lá em 1 Pedro 3. Ganhe seu marido em silêncio, mas com suas boas atitudes. E ela começou a ter esse comportamento amoroso. O marido, às vezes, dela fazia coisas terríveis e ela não incitava os filhos a odiar o pai. Não. Ela sempre falava, não, perdoe seu pai, ele não conhece o Senhor. Ela exibia um comportamento amoroso. Ela era notada pela promotora da paz. Sabe aquela mulher que, se tiver um clima pesado entre pais e filhos, aquela mãe não permite briga em casa? Aquela mãe não permite que filhos fiquem magoados com o pai. Ela não permite que o pai fique magoado com o filho. Ela diz, não. Vem cá. Gente, vamos conversar. Não. Filho, desabafa aí com o seu pai. Marido, desabafa aí com o seu filho. Ela era uma mulher conciliadora. Eu quero falar para as mães que estão aqui. Nunca permita mágoa entre seus filhos e seu marido. Nunca permita isso. E nunca fique falando mal do seu marido para os seus filhos. É uma desgraça isso. Tem filhos que vão para as drogas. Tem filhos que se destroem, odiando seu pai. Nunca faça isso. Seja uma mulher conciliadora. E ela decidiu, sofrendo na mão daquele homem, ser uma mulher que trazia paz, harmonia. Ela aproveitava todas as oportunidades para ensinar seus filhos o amor de Cristo, que é um amor perdoador. Agostinho jamais esqueceu as orações de sua mãe. Meu Deus, como é importante, mães que estão aqui, orar pelos seus filhos. Quando eles estão lá dormindo, coloque a mão na cabeça. Eu ministro agora submissão. Filho, você é um menino submisso. Nunca fale palavras de maldição para o seu filho. Está fazendo muita raiva a você. Você é uma bênção. Filho, você não é assim. Você é amoroso, pare com isso. Mostre como Jesus vê ele. Não fique dizendo, olha, tu és o cão chupando manga. Não, porque o cão já quer que ele se veja assim. É o cão que fica dizendo que tu não presta mesmo. Tu é rebelde mesmo. O inimigo fica na cabeça dos filhos. E eu e você como pais, nós não podemos nos juntar com o cão para destruir os nossos filhos. Nós temos que nos unir ao Espírito Santo e dizer quem eles são em Cristo Jesus. Você é uma bênção. Pare com isso que você é homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Você é obediente. Quem está entendendo aqui? E ele disse, jamais eu me esqueci da oração da minha mãe. Durante muitos anos, ele foi tão prostituto, Agostinho, irmãos. Ele teve um filho com casos que ele tinha. E um dia, ele teve uma experiência com Deus. Ele ouviu uma voz de uma criança. Abra a Bíblia e leia. Abra e leia. Uma voz de uma criança. Ele entendeu que era Deus falando para ele. Vê, na prostituição, na cachaça. E eu fiquei muito admirada com como foi a conversão dele. Me chocou muito. Eu vou só terminar com esse versículo para vocês entenderem. Gente, eu fiquei muito impressionada.
E ele estava lá e ele pegou a Bíblia e abriu aleatoriamente em Hebreus 13, versículo 3. Eu não estou encontrando aqui no meu celular, mas eu vou ler. Aqui, achei. Quando ele ouviu a voz, abra e leia. Ele abriu assim. Quando ele abriu, olha o que estava escrito assim na Bíblia: andemos honestamente como de dia, não em orgias e bebedices. Ele ficou chocado, porque a vida dele era orgia e bebedice. Andemos honestamente como de dia, não em orgias e bebedice, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não vos preocupeis com a carne, para não excitardes as suas cobiças. Na hora que ele leu Romanos 13, 14, ele se converteu, sozinho, lendo a Bíblia. A vida dele mudou. E ele começou a buscar a Deus. Acabou os casos que ele tinha. Acabou as prostituições. Parou de beber. Ele começou a se consertar. Gente, o homem foi tão usado por Deus. E mães que influenciam o mundo oram pela salvação de seus filhos. E aquela mulher nunca imaginava que aquele homem, até no século 21, teria o nome na história do mundo: Agostinho. Queria que você ficasse em pé e vamos orar. Coloque a mão no seu coração. Você como mãe, você pode mudar. Eu acho que nunca imaginava, eu acho que nunca na vida. Suzana Wesley, Mônica, imaginava que a dedicação delas em orar pelos seus filhos, em ensinar seus filhos, ia mudar a história do mundo. Porque Agostinho foi um homem que ele combatia heresias. Ele foi um grande teólogo da Trindade. Ele foi um homem muito estudioso, um doutor em teologia, profundo. E eu queria que você orasse. Eu quero, em primeiro lugar, orar pelas mães que estão aqui. Não se canse de ensinar seus filhos. Não se canse de orar por eles. Fale palavras de fé, fale palavras de bênção. Mesmo quando eles estiverem dando tristeza a você, desobedecendo às suas ordens, declare que eles são bênção de Deus. Pai, eu quero agradecer por cada mãe que está aqui. Quero abençoar essas mulheres. Senhor, que privilégio nós temos de sermos usadas pelo Senhor. Que privilégio nós temos do Senhor contar conosco para corrigir nossos filhos, para ensiná-los a verdade da palavra, não deixá-los andar nos próprios caminhos deles. Como Suzana Wesley, ela era tão firme, ela disciplinava, ela não deixava os filhos agirem com rebeldia. Era uma mulher determinada e ela gerou 2 avivalistas. Obrigada, Jesus. Eu oro por mulheres aqui que sejam presentes na educação de seus filhos, sendo exemplo para eles de oração. Que os nossos filhos sempre nos vejam orando. Os nossos filhos sempre vejam a gente buscando o Senhor. Que nossos filhos sempre nos vejam sendo fiéis a Deus. Espírito Santo, eu oro por cada mãe. Também oro por cada homem que está aqui, Senhor. Por cada filho que está aqui. Por cada filha. Nós queremos crescer no conhecimento do Senhor. Queremos ser espirituais como essas mulheres. No seu dia a dia, que mulheres espirituais, exemplares. Eu oro, Senhor, pela vida espiritual. Comece a orar pela sua vida espiritual. Como está a sua espiritualidade? O quanto de Jesus você tem carregado? Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que
nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada porque convivendo contigo podemos mudar. Convivendo e relacionando contigo, o nosso temperamento pode ser transformado. É onde quero estar. Podemos ser mulheres e homens equilibrados, moderados, controlados pelo Espírito. Podemos ter o domínio próprio. Podemos ser mansos e dóceis, gentis. Contigo. Podemos ser perdoadores. Aprender. Obrigada pela tua presença que nos transforma. Obrigada porque podemos crescer e sermos parecidos contigo. Obrigada por mulheres tão espirituais. Obrigada, Senhor, pela vida de Maria, de todas as mulheres da terra. Que mulher incrível foi Maria. Obrigada, Jesus, pela sua espiritualidade, pelo seu compromisso contigo, pela renúncia daquela menina de 14 anos que entregou os seus sonhos e abriu mão de tudo por amor a ti. Obrigada por essa mulher tão dedicada que criou Jesus. Que mulher de confiança tua foi Maria. Que confiança. Muito obrigada pela vida dela. E que o Senhor esteja nos fazendo ser pessoas da tua confiança também. Homens e mulheres que correspondam ao teu coração. Que a nossa espiritualidade cresça. Que o caráter de Cristo apareça mais na nossa vida. A natureza de Cristo, as reações de Cristo apareçam mais na nossa casa, no nosso trabalho, na faculdade, convivendo com as pessoas. Cristo apareça mais. Transforme-nos, Senhor. Transforme-nos. Se tiver alguém que queira entregar sua vida a Jesus, você pode vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Nós vamos estar encerrando agora. Você possa ter um tempo com a sua família, de comunhão, cheios do Espírito Santo. Vou pedir ao pastor Marco para estar encerrando.